A gente fala sobre o mercado financeiro, a expectativa para a economia nessa semana. A nova regra fiscal para as contas públicas, aprovada pelo Legislativo, traz um espaço maior para as despesas do que o teto de gastos da norma anterior. Para falar mais sobre esse assunto também, o prazo para envio da lei orçamentária anual ao Congresso, a gente recebe o economista Jason Vieira. Jason, bem-vindo mais uma vez, boa semana. Obrigado pelo convite. Bom, ainda os efeitos da aprovação do arcabouço, o mercado financeiro deve reagir como nessa semana, com outros dados importantes. A gente falou agora há pouco também sobre o salário mínimo, o que deve pesar na economia nessa semana. Nós temos uma série muito importante de dados essa semana aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos outros países. No Brasil e nos Estados Unidos nós temos o mercado de trabalho, nós temos também dados do PIB, muito importante. Nos Estados Unidos, expectativa de um crescimento mais robusto do que o crescimento aqui no Brasil. Lá fora ainda tem sido puxado bastante por esse mercado de trabalho bastante robusto, o que tem trazido por parte do Federal Reserve um problema grave na condução da política monetária, ou seja, a necessidade de se manter uma política dura de juros lá fora. Já foi citado na semana passada no simpósio de Jackson Hole. Esse simpósio é um encontro importante nos Estados Unidos de todos os bancos centrais regionais e lá o discurso médio foi exatamente esse: precisamos continuar a subir juros. Aqui no Brasil nós temos dados fiscais também que devem mostrar um déficit, ou seja, um aumento dos gastos que vai piorar daqui em diante por conta exatamente da aprovação do arcabouço fiscal. E, por fim, a semana vai continuar atenta a essa série de dados importantes que estão sendo divulgados, mas com foco importante também na China. Tivemos dados agora na China ruins e a China continua naquele processo de tentar estimular sua própria economia com grande dificuldade. Reduziram agora as restrições à compra e venda de ações e também entraram agora no processo de melhora da burocracia da compra de imóveis. Está difícil porque o chinês em si, depois que saiu da pandemia, está com muita dificuldade de deixar de poupar. Agora, Jason, o Thiago já mencionou o arcabouço fiscal que foi aprovado e isso abre espaço para muitas pautas econômicas avançarem no Congresso. Na Câmara, a gente pode citar a LDO, a própria desoneração da folha de pagamentos para 17 setores. Para o Senado, seguimos como reforma tributária, a retomada do voto de qualidade do CARF e muitas outras discussões. Como isso deve impactar ao longo da semana e também nas próximas o mercado financeiro? Como são, digamos assim, temas de maior prazo, dificilmente tem algum efeito nesta semana especificamente. Obviamente, o mercado financeiro fica sempre atento, principalmente se, por exemplo, o texto da reforma tributária for enxuto. Aquilo que já foi discutido diversas vezes, o texto que foi ao Senado foi muito ruim, uma série de penduricalhos que levaram a taxa, mas se voltar ao texto original, será uma posição muito boa para o mercado financeiro. De restante, como citei, nós temos uma semana muito complexa em termos de indicadores aqui e lá fora, e esses indicadores, sim, eles devem chamar muito atenção para todos os ativos, desde bolsa de valores até os juros. Ô, Jason, simbolicamente, essa sanção do mínimo e também a correção da tabela do imposto de renda, isso mostra ou dá um recado para a economia de que maneira? O salário mínimo normal, isso tem que acontecer todo ano. Obviamente, o governo sempre tenta fazer alguma coisa acima da inflação, mas o problema do Brasil não é a elevação do salário mínimo. Nós sabemos que isso é um custo fiscal. Toda elevação do salário mínimo são elevações de aposentadorias, são elevações de salários dos servidores públicos e isso acaba gerando um impacto fiscal. A mudança da tabela do IR, obviamente, é uma demanda antiquíssima. Nós estamos com a tabela defasada há muitos anos. Mesmo essa mudança agora não será o suficiente para que essa tabela continue corrigida. Mas, de qualquer modo, o problema não é esse. O problema nós sabemos que, se houver essas correções que são positivas para a economia, desoneração da folha, aumento do salário mínimo, mudança na tabela do IR, tudo isso é positivo para a economia, desde que o governo cumprisse seu lado de reduzir os gastos para exatamente dirimir os impactos que acontecem com essas mudanças fiscais. Jason, para além dessa questão também que trata sobre a dificuldade orçamentária do Brasil, que você citou agora, essa metodologia adotada pelo governo para a correção do salário mínimo nos próximos anos, levando-se em consideração não só a inflação, como já acontecia anteriormente, mas também levando-se em consideração a evolução do PIB, para além dessa questão que envolve o arroxo financeiro, é uma metodologia bem-vinda, então? Ela é bem-vinda no sentido de trazer para o trabalhador médio
um alento em termos de crescimento real do salário. Mas, como eu citei, de novo, nós já temos um gatilho de gastos muito grande na própria PEC, no próprio arcabouço fiscal. Esse gatilho mantém um crescimento mínimo, independente da situação, de 0,6% das despesas. Nunca se cita as receitas. E isso, obviamente, é mais um ponto de elevação dos gastos. Como nós citamos também em alguns momentos aqui, em diversas outras ocasiões, boa parte do que está acontecendo é de suma importância. O problema é que o governo precisa só cumprir a sua parte do lado dos gastos, que do lado das receitas isso aí começa a gerar um problema, no sentido talvez de se buscar, por exemplo, aumento de impostos quando o crescimento econômico não for o suficiente. E aí vem toda a discussão em relação exatamente à reforma tributária. A análise de Jason Vieira aqui no Jornal da Manhã, economista. Mais uma vez, Jason, obrigado pela participação, boa semana para você e voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado, até a próxima.